Mas nosso assunto hoje aqui, vamos ver se a gente condensa, é aprendendo a discernir número 9. É o encaminhar, que possivelmente vai se tornar num livro, a busca por discernimento, capacidade de julgar e avaliar e saber o que é falso do que é verdadeiro. Eu hoje vim, outra vez eu trouxe um relógio perverso, hoje eu vim com um relógio falso. É um Rolex, mas ele é falso. Ele na verdade é um Enrolex. Ele não tem nada de verdadeiro. Isso foi um amigo que me deu, ele custou $100. Um relógio Rolex verdadeiro vai de 7.000 para cima dólares. Esse aqui é um Enrolex. Mas ele é falso. Eu trouxe só para começar a saber discernir. Mas eu cheguei em São Paulo com ele. Eu vinha do exterior, quando eu ganhei, vinha de São Paulo com ele. E cheguei em São Paulo, peguei o táxi para ir para a casa do meu filho. E o motorista do táxi virou para mim e disse assim: senhor, tira esse relógio do seu braço. Eu disse, mas ele é falso. E ele virou, mas a sua vida é verdadeira. E aí eu tirei e meti no bolso. Ele disse, tem muita gente que sabe discernir o falso do verdadeiro, mas tem muita gente que não sabe. E aí você pode pagar a sua vida por uma coisa falsa. Então, discernimento é assunto prioritário na vida do povo de Deus. Vamos ler o profeta Ezequiel, no capítulo 44, verso 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o que é santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. Revela-nos, Pai, a autenticidade do Teu Evangelho. Concede-nos a graça de depender do Teu Espírito Santo e que nós vivamos para a Tua glória, por Cristo Jesus. Amém. Saber distinguir entre santo e profano, imundo e limpo é fundamental para que se tenha uma vida espiritual adequada. A grande crise da igreja hoje é a falta de lógica e, consequentemente, a incapacidade de discernir o religioso do evangélico. É um assunto lógico. Até o meu tempo de escola, ainda tínhamos lógica na escola, que é o estudo das premissas básicas. Depois, na mudança da educação, a lei de diretrizes e bases removeu filosofia e lógica do sistema educacional. E nós não sabemos hoje o que é premissa primária de premissa secundária. Não sabemos pensar. Isso faz parte de um sistema que quer incutir nas pessoas o asnismo. O que é asnismo? Emburrecimento. Agora nós precisamos ser desasdados para não chegar e ficar pensando com a cabeça daqueles que querem fazer a cabeça dos outros. O santo e o profano são tão dispares
díspares, diferentes. Como o evangelho é diferente da religião. O termo religião tem a ver com o esforço que o ser humano faz para tentar se religar com Deus. A religião cheira a suor, cheira a bacheiro. Depois eu vou dizer o que é bacheiro. O evangelho focaliza o que Deus fez para buscar a ovelha eleita desgarrada. É tudo de graça. É tudo pela graça. É de Deus, é por Deus e é para Deus. Bacheiro é aquela coberta que a gente põe debaixo da cela. E depois aquilo fica cheirando suor. Suor de cavalo. Religião cheira suor. Cheira esforço. E aí gera um cansaço fantástico. Cristo veio buscar e salvar a todos os seus, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações. Ele veio buscar as suas ovelhas espalhadas por aí. Vamos olhar o que o profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11, está dizendo: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Preste bem atenção, que aí diz assim, o Senhor Deus, Javé Elohim, é o mesmo que fez o homem, lá em Gênesis 2:7. O mesmo que fez o homem é o mesmo que salva o homem e é o mesmo que busca os homens. Ele disse, aqui é muito claro, porque assim diz Javé Elohim, eis que eu mesmo. Não delego esta missão para Gabriel, para Miguel, querubins amados e importantes. Eu mesmo. Fui eu que fiz o ser humano. Ele se perdeu, eu vou buscar os meus. Eu mesmo vou buscar. É ele que busca as suas ovelhas. Preste bem atenção que ele diz assim, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O seu rebanho não é apenas de judeus. Jesus tem muitas ovelhas de outras etnias, de outros povos. No capítulo 10 de João, ele fala sobre isto, e ele diz que convém que ele vá para buscar as outras ovelhas que estão perdidas da casa de Israel, as outras ovelhas perdidas pelo mundo. Jesus tem ovelhas e ele vai buscar as suas. E aqui nós temos em Atos capítulo 13, verso 48, dizendo, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. No meio de gregos, no meio de romanos, no meio de turcos, no meio de brasileiros, Deus tem os seus. Eu não sei como é que é isto, mas eu sei que é assim, e que ele busca e que ele salva. Os gentios, você sabe que o mundo está dividido em 3 categorias de pessoas. 3, não tem mais que isso. Judeus, gentios e a igreja de Deus. Na igreja de Deus tem judeus e gentios. Porque ele não veio só buscar judeus,
Ele veio buscar judeus e gentios. Gentios engloba tudo. Quem não é judeu é gentio. Os judeus achavam que só eles eram salvos. E Deus diz, não, eu tenho salvos entre os judeus e tenho salvos entre os gentios. E o projeto de Deus é buscar essa gente. A religião fala do esforço humano para que este possa encontrar-se com Deus. O Evangelho mostra o agir da Trindade para encontrar os seus. Uma expõe o cansaço do sujeito, o outro o descanso da alma. São duas realidades bem diferentes. Religião e evangelho nada tem a ver uma coisa com a outra. Religião é o homem se esforçando para alcançar Deus, de baixo para cima, se esforçando com seus méritos, com a sua justiça, com as suas boas obras, com isso. O evangelho é Deus buscando os seus pela sua graça. É Deus se esvaziando, é Deus descendo, é Deus buscado. No encontro Desconstruindo o Modelo da Religião, a gente bate nisso aqui, na cabeça desse prego, todo dia, toda terça-feira, batendo nesse ponto. E a gente tem visto surgindo nesse Brasil lá fora, e as cartas estão chegando, os e-mails, dizendo, meu Deus, onde é que eu estava? O que eu estava fazendo? O que é isso? Que eu estava correndo atrás do meu esforço, tentando pelo meu esforço encontrar com Deus. E a gente bate toda reunião, religião e evangelho. Religião de baixo para cima, evangelho de cima para baixo. Religião centrada em mim, evangelho centrado em Deus. Religião, o esforço humano, evangelho, a graça de Deus. Até que chegue na cabeça, no coração daqueles que hão de crer. Eu não sei como é que faz isso e nem sei como faz isso, eu sei que faz. Um cara um dia chegou aqui, num domingo de manhã, domingo à noite, 1,90 m e lá vai de corpo, o braço dele era mais grosso do que minha coxa. Ele chegou ali embaixo, era um domingo de manhã, domingo à noite, estávamos depois da ceia, e eu estava ali do lado e ele disse assim, cara, eu preciso falar contigo. Eu olhei para ele e disse, não dá para falar depois? Porque estava terminando, ele disse, não, porque eu vou perder meu avião. Eu digo, então sobe. Ele subiu ali e chegou e botou as duas mãos e olhou para mim assim, você é culpado. O que está acontecendo comigo? Eu olhei para ele assim, meu Deus, se eu sou culpado hoje eu apanho aqui. Aí depois da conversa assim, foi rápida, ele disse assim, eu fui criado dentro da igreja, mas eu sou chefe da torcida do Grêmio lá em Porto Alegre. Eu sou chefe lá, o braço todo tatuado, pagão bonito assim, mas todo tatuado. Ele disse, eu vivi dentro da religião, eu já estou no número 36, Desconstruindo o Modelo da Religião, e Jesus me encontrou. Eu hoje saí de Porto Alegre só para vir dar um abraço em você aqui e dizer que continue nessa pregação, porque Deus fez uma obra na minha vida, e eu tenho que pegar o avião já lá hoje à noite, agora para ir para Porto Alegre, mas numa felicidade. Eu digo, oh meu Deus, o Senhor mostra que é preciso desconstruir esse troço de religião que faz tanto mal às pessoas, seja ela católica, batista, presbiteriana, metodista, espírita, o que for. Religião é desgraça, evangelho é graça. A religião fala do esforço humano para que este possa encontrar-se com Deus. O evangelho mostra o agir da Trindade para encontrar os seus. Um expõe cansaço, o outro descanso. Ensinar o povo de Deus a discernir uma coisa da outra é fundamental. Fundamental. Muitos até acreditam que na fé cristã se tem que pagar um preço. Eu já ouvi inúmeras vezes que tenho que me esforçar e pagar o preço a fim de poder alcançar
as promessas de Deus. Você já ouviu essa expressão? Você precisa pagar o preço. Já ouviu ou não? Eu também. E o pior é que há muitos anos atrás eu também preguei isso. Sabe por quê? Por ignorância. A gente fala por ignorância certas coisas, depois tem que pedir perdão a Deus. O preço já foi pago, meu irmão. Eu não tenho que pagar preço nenhum. Eu já contei 1000 vezes, mas eu vou contar mais 1001. Há muitos anos atrás, os meus filhos queriam comer aqui num restaurante bom aqui em Londrina e tal. E eu não tinha cacife para ir naquele restaurante. Mas eles pediram, um dia me deram uma oferta lá, uma coisa, e eu, vamos embora almoçar lá. E fomos. Era um domingo de manhã, chegamos lá, sentamos e tal. E eu fui logo dizendo para ele, olha o cardápio, veja do lado direito assim, ó, tem uma coisa, não vai para o número maior que a coisa sempre pesa, vai olhar com cuidado e tal. Aí nós comemos e tal. Terminamos de almoçar, eu chamei o garçom, pedi a conta, o garçom foi lá e voltou e chegou e disse, a conta está paga. Eu disse, mas quem pagou? Ele disse, a pessoa que eu procurei olhar se tinha algum conhecido dentro daquele restaurante e não tinha ninguém que eu pudesse. Aí eu disse, mas quem pagou? Ele disse, quem pagou pediu para ficar no anonimato. Ele não quer que o senhor saiba. Eu disse, ô desgraça. E eu deixei de comer aquela lagosta. Meu irmão, o evangelho, a conta foi paga, e muito bem paga. E foi paga com sangue, e sangue precioso do Cordeiro. Nós vamos parar com essa ideia de eu tenho que pagar o preço. Minhas indagações agora, isto para essa turma que fala sobre pagar preço, isto é relação de mercado ou é um relacionamento de família? Isto é compra ou é herança? Isso é conquista ou é dádiva? O evangelho é conquista ou é dádiva? Para uma turma enorme da igreja hoje, a fé cristã não passa de um negócio. O que vemos na pauta do dia e no púlpito aos domingos é uma mensagem de troca de favores. Deus só nos abençoa se você fizer isso e aquilo, Deus vai abençoar você. Vocês já ouviram isso? Já? Agora, será isso verdade? Eu fiquei hoje com meu neto um tempinho, curtindo meu neto. Ele está começando a identificar-me. Ele está começando a se relacionar comigo. Porque ele não me amava. Ele vai me amar porque eu o amei primeiro. É minha relação com ele que desperta a relação dele para comigo. Ele agora já olha para mim e faz assim, faz aquela carinha e sorri. Mas eu faço toda hora que eu fico com ele. Nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Nós só o buscamos porque Ele nos buscou primeiro. Nós só o queremos porque Ele nos quis antes. Isto é de Deus. Não tem outro jeito, não é negócio. Temos visto que a bênção tem sido apresentada como resultado da obediência e nunca a obediência como consequência da bênção. Neste caso, se tiver que obedecer para ser agraciado por Deus, então teremos uma negociata, jamais uma dádiva graciosa. Preste atenção. Se eu obedeço para ser abençoado,
é moeda. Se eu, porque fui abençoado, obedeço, isto é graça. Isso é a bondade de Deus que nos leva. Não estou negociando com Deus. Eu estou simplesmente usufruindo dele aquilo que ele fez. Talvez seja por causa desta mentalidade de troca que o próprio Senhor tenha dito à igreja atual. Eu chamo igreja atual a igreja de Laodiceia, porque nós temos 7 igrejas no Apocalipse que revelam os 7 períodos da história da igreja, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia. Laodiceia é a última igreja. Nós estamos no período da última igreja, e esta igreja é uma igreja farta. Ela tem tudo, mas falta Jesus. Ela diz: de nada tenho falta, mas Jesus está do lado de fora. E é uma igreja tão onipotente, quer dizer que de nada tenho falta, quando todos nós somos carentes por natureza, é muito arrogante, que eu acho que este texto do Senhor aqui trata-se de uma ironia, quando ele diz aqui no Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Laodiceia é a encarnação do comércio na história eclesiástica. Já que essa grei se pauta pela independência e não tem falta de coisa alguma, acredito que haja uma dose de ironia do Senhor da graça plena ao aconselhar que ela compre algo dele. Não vejo a menor coerência numa feira localizada no perímetro da graça, já que Romanos 11:6 diz: pois se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Se é pela graça, não tem troca, é graça. Por que o Senhor resolveu me salvar? Porque eu amei você. E agora? Qual foi a base do Senhor ter me amado? Diz Paulo que ele escolheu as coisas vis deste mundo. A única razão que eu posso encontrar para a minha salvação é que eu seja vil, sem valor, que eu seja indigno, que eu seja um pecador pior. É a única coisa. Por favor, põe aí, querido, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Vamos ver se eu estou certo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, o que diz ali? Reparai na vossa... Eu vou virar o pescoço, que não estou dando para enxergar lá. Então eu vou enxergar aqui. Reparai, pois, na vossa o quê? Vocação. O que é vocação? Chamado. Quer dizer, você foi chamado por Deus. Ele lhe chamou, convocou. Reparai na vossa vocação, no vosso chamamento como Deus, porque eclésia, igreja, é chamados para fora. É aqueles que foram chamados por Deus para sair fora do sistema de dominação deste mundo. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos, o quê? Sábios segundo a carne, nem muitos
poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Versículo 27, pelo contrário, o que foi que aconteceu? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E o verso 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se você faz parte dos chamados de Deus, você tem que procurar um desses adjetivos ali, ou daquelas classificações. Alguns traduzem os que não são como as coisas vis, sem valor. Por que Deus me achou? Porque eu sou o pior. É a única. Não tinha tranqueira pior. Como pode um dom ser cobrado? Eu às vezes escuto assim, a mãe que pare a criança. A criança é uma dádiva. Ela deu a luz. Dizer assim, eu carreguei você 9 meses na barriga. Cobrando o dom que Deus deu, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e ela cobra do filho. Eu te carreguei 9 meses na barriga, e agora você, o seu injusto, o seu ingrato. Aí o filho responde, eu não pedi para ver o mundo. Aí, não tem acontecido isso, ou vocês nunca ouviram? Já ouviram? Ah, já ouvi. Eu gastei todo o dinheiro deste mundo para te dar educação, olha o que você virou. Foi assim que o pai do filho chamado pródigo fez, não foi? Porque filho, gente, filho é dom de Deus, é bênção. Dá trabalho? Dá. Como não dá trabalho? Mas que é peso? Não pode ser peso. Dá trabalho. Como pode um dom ser cobrado? Parece que o profeta do testamento anterior entendeu muito bem qual seria o câmbio legítimo da nova aliança. Qual é o câmbio da nova aliança? Segundo Isaías 55:1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu acho engraçado esse negócio aqui. Comprar sem dinheiro e sem preço. Como é que pode comprar sem dinheiro e sem preço? Se for pela graça, não será comércio. Se for comércio, não há a menor graça na graça. Não tem troca. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Um dia a gente vai estudar um pouquinho melhor o vinho e o leite e o mel. Essas três realidades espirituais, mas não dá hoje não. Creio que o Evangelho é de graça, de alfa a ômega. Como disse R.B. Kuiper, antes de serem atos do homem, fé e obediência são dons de Deus.
Nós não obedecemos para sermos abençoados, mas porque antes fomos abençoados com a vida de Cristo, nós obedecemos de coração. Obediência constrangida é algo que contradiz a graça. Não tem como. Li uma frase que fazia diferença entre a religião e o evangelho. O religioso diz: eu obedeço porque eu sou aceito. O evangélico: eu sou aceito. O religioso diz: eu obedeço, portanto sou aceito. O evangélico: eu sou aceito, portanto obedeço. Eu achei essa frasezinha, bateu na moleira e fechou o assunto. O evangélico é este que eu sou aceito, portanto obedeço. Porque o Pai nos aceitou em Cristo, nós obedecemos prazerosamente. O Evangelho é assunto de inspiração divina, não de transpiração humana. Ele aponta sempre a uma dádiva e jamais a uma conquista. Por isso, até mesmo a renúncia vem só movida à graça. Tudo aquilo que apela ao mérito não pode ser considerado gracioso. A renúncia que nós fazemos também é pela graça. Uma renúncia feita a fórceps não faz parte dos meios da graça. Não pode ser o medo, o dever, a culpa ou a vergonha que me fazem renunciar. Eu só abdico das coisas deste mundo porque fui movido por algo superior. O amor é a nova avaliação dos fatos. Renuncio o terreno e passageiro pelo celeste e eterno, só por amor e nada mais. Renúncia por... eu tenho medo. Eu vou só passar aqui, a gente vai tratar num outro assunto. Tem uma turma que está louca por galardão. Eu não sei o que é isso, mas eu também não estou preocupado com galardão. Tem uns que querem ter 3 estrelas, 4 estrelas lá no céu. Assim, não se contenta em ser filho, quer ser filho mais graduado. Deve ter filho sargento, tenente, capitão, major, tenente coronel, general, marechal, porque estão atrás de... Eu quero governar. Outro dia eu fiquei impressionado, assisti uma conversa de dois... Quando nós chegarmos lá, eu vou ser presidente de uma cidade. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que está isso, paizinho? Eu não pude nem falar nada, porque eu ia ficar... Não sei, eu fiquei tão indignado. Gente, na verdade, a renúncia no reino de Deus não é alguma coisa pesada ou dura. Se houver de fato algum motivador, seria a vantagem, pois desprezar um carro velho, já carcomido de ferrugem, por ter ganho uma Ferrari do ano, não há qualquer perda. Não há preço a pagar, nem prejuízo na troca. Substituir o velho Adão por Cristo, só há ganho. Que foi que disse, eu estou largando? Foi o Pedro. Pedro, ele ficou abismado quando Jesus chegou e disse, aquele moço disse assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que você está me chamando de bom? E aí foi aquela conversa, guarda os mandamentos. Eu tenho guardado tudo. Quais? Aí Jesus botou os mandamentos horizontais: não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra teu pai. Aí, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, que me falta ainda? Aí Jesus botou um mandamento só. Qual foi o mandamento que Jesus colocou? Ele disse assim, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Qual foi o mandamento que Jesus colocou?
não terás outros deuses diante de mim. Só esse mandamento. Aí o moço saiu triste. E Jesus disse assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Um rico que confia na riqueza. Aí o Pedro virou e disse assim: Senhor, e Jesus disse uma coisa antes, ele disse assim: não há aquele que tenha deixado pai, mãe, mulher, filho, riquezas, que não receba nesta vida 100 vezes mais. Em mãe, ele saltou pai. Ele não botou pai. Em mãe, saltou mulher também. Sabe por quê? Porque é só uma. Em mãe, em filhos, em amigos, em propriedades, em casas, 100 vezes mais que não tenha renunciado, que não vai receber. E aí Pedro diz: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, qual vai ser a nossa parte? Como deixou um barco velho furado e as redes rasgadas, e está querendo saber qual é a minha vantagem. Esse troço tem pegado a minha vida e a vida de muitos peregrinos no caminho da Nova Jerusalém. Qual é a nossa vantagem? O que nós vamos levar de vantagem? Meu amigo, você está saindo de um reino que vai pegar fogo para um reino eterno, para um império que vai ser consumido. O que você está perdendo? Por que essa coisa? É o negócio da vantagem que a gente tem aí, sei lá. Quando eu ouço esses picaretas da fé dizendo que temos que pagar o preço pela bênção graciosa, ou quando fazem da renúncia do transitório pelo eterno, de um sacrifício e não de um prazer, eu me sinto indignado com este tipo de argumentação. Não quero dizer que a vida cristã seja fácil. O que eu digo é: não há peso a levar, nem preço a pagar. Tem lutas, peso não. Se tem peso, não é evangelho. Se tem preço, não é evangelho. Na verdade, nós é que fomos comprados. Veja 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Não há nenhum preço a pagar, pois que preço poderia cobrir o valor de uma alma? Veja o valor de uma alma segundo o Salmo 49, 7 e 8. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Quanto vale uma alma? Mais do que o mundo inteiro, disse Jesus. Você paga? Qual foi o preço pago por uma alma? O Criador do mundo. Porque a alma vale mais do que o mundo inteiro. Então só o Criador do mundo podia pagar o preço da alma. E agora você quer pagar com o quê? E o que você está fazendo é o quê? Como cristão. Eu estou fazendo o meu sacrifício. Que sacrifício é esse, meu caro? Sacrifício vivo é agradável, é bom e é perfeito. O sacrifício morto já foi acontecido na cruz por nós. Se fomos resgatados por alto preço, que segundo a avaliação de Jesus é superior ao valor do mundo inteiro, como podemos pagar com o preço de consagração? Será que a dedicação de amor que custou o amor de Deus tem alguma compensação? É possível alguém que foi resgatado por um preço superior, por um preço super orbis, quer dizer, acima da criação, acima do mundo, ressarcir a quem o resgatou?
Eu ouço muitas vezes a ideia, nós precisamos nos consagrar. Eu tenho feito essa assim, Senhor, consagra-me a Ti mesmo. Porque eu não consigo me consagrar, ou seja, tornar-me válido à consagração que Ele fez por mim. Não tem jeito, meu irmão. A via da graça... Na via da graça não há peso a levar, nem preço a pagar, embora haja pugna a lutar, do começo ao fim. Só que essa luta é movida de grande prazer, em razão da grande redenção. Não se trata de uma batalha cheia de lamentações e ais, chamando atenção para o pugilista, mas uma guerra suprida de louvores e nutrida, aleluia. Ei, meu Deus, a vida cristã é tão difícil. Eu tenho sofrido tanto. A vida, a gente padece. A gente fica padecendo tantas dificuldades. Aí você só vê o gemido. Meu amigo, Pai, desce do céu e vê se tira esse padecimento dessa turma aí. Vocês nem perceberam que o trocadilho foi ótimo. Padece, Pai, desce. Mostra que padecimento é desse. Esse é doentio demais. Um cristianismo de choramingos e é falso. Como é que vai? Tá indo. O que houve? Sabe? Os guerreiros da fé são cantores nos cárceres e intercessores nas fogueiras. Vamos fazer um coral no cárcere? Vou parar aqui só um tiquinho para me lembrar do meu professor, que foi visitar um professor amigo dele que estava com câncer. Muito dolorido. E ele foi lá visitá-lo. E quando ele chegou lá para confortar, ele saiu de lá humilhado. Porque o conforto não foi dele, foi do canceroso. Meu velho mestre, James Musgrave, disse assim: quem tem a vida de Cristo não precisa de consolação, Ele consola quem está por perto. Amém. Essa história de lamentações ou de valorização da vocação, nada tem de legítimo na fé cristã. Não há peso a levar, nem preço a pagar, e muito menos sindicato defendendo os trabalhadores com horas extras. Eu dei a minha vida para o Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Eu dei a minha vida e olha o que aconteceu, eu estou aqui. Foi Ele que deu a sua vida por você, cara. E pegou a sua, que só vale isso mesmo, esse gemido. Você ainda não fez a avaliação. Meu sogro, eu estou acabando. O meu sogro, eu trabalhava com ele num colégio, e fomos ao Ministério da Educação no Rio de Janeiro para resolver problemas. E lá, quando terminamos, nós íamos a pé pela Avenida Rio Branco e chegamos lá. Eu não vou dar os nomes da pessoa, não. Chegamos lá, encontramos um pastor, estava igual a mim, o meu pé doendo aqui. Ele vinha assim, arrastando. Quando o sujeito está arrastando assim, olha, precisa ter cuidado com ele, que está caminhando para a boca da sepultura. Aí o meu sogro chegou para ele: ô pastor fulano, como vai o senhor? E
Eles eram mais ou menos um pouquinho, ele devia ser um pouquinho mais velho do que o meu sogro, um pouquinho. Aí ele disse assim: veja, Jader, o que a denominação fez comigo. Chuparam-me, chuparam-me, chuparam-me. E agora me jogaram na lata de lixo como um bagaço de laranja. Aí conversamos ali, pegamos um táxi, meu sogro disse: meu filho, você viu? Este homem não estava trabalhando para Deus, ele estava trabalhando para ele. Aí ele disse: você vai comprar um livro, esse livro chama-se Queríamos Ver a Jesus, de Roy Hession. E vai ler esse livro, tem um capítulo que fala sobre isso aqui. É o sujeito que fica no centro. Ele acha que Deus tem que cuidar e fazer dele o centro do universo. Aí você encontra o sujeito, ele está só lamúria, só lamentação, só crítica. Não tem um louvor de passarinho no bico. Ele só encosta do seu lado para... Eu dei a minha vida. Para Jesus, a questão trabalhista fica nesses termos simples, bem assim, em Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Você fez tudo. Depois de ter feito quanto vos foi ordenado. Foi? Foi. O que nós somos? Inúteis. Deus dá a cada ave o alimento, mas Ele não constrói os seus ninhos. Deus dá o sol e a chuva para maus e bons, mas Ele não ara a terra para ninguém plantar. Depois de pregar o Evangelho, nenhum dos seus filhos tem o direito de exaltar ou dizer: veja o que eu fiz. Mas dizer: upa, como esse Deus é bom, pode até me usar. Ele teve coragem de me usar. Oh Deus grande! Precisamos ainda saber distinguir. Agora a última coisa que a gente precisa aprender a distinguir. Precisamos ainda saber distinguir as petições humanistas das intercessões dos filhos de Deus. Esse é outro quesito que tem causado muita confusão. Não são poucos os que acreditam que orações respondidas garantem a condição de filho do Altíssimo, mas isso não é verdade. Se for, precisamos entender o que significam as petições de Satanás. Satanás também faz oração e Deus responde às orações de Satanás. Não é porque minha oração foi respondida que eu sou filho de Deus. Deus responde oração para muita gente. Olha, nós temos na Bíblia pelo menos 3 pedidos de Satanás que foram atendidos de fato pelo Senhor. Aqui eu só estou citando no caso de Jó, o de Pedro e do endemoniado Gadareno. Eles fizeram pedidos e Deus atendeu o pedido deles. O Pedro, a Bíblia diz assim, Jesus disse: Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Eu não pude fazer nada por você, eu só pude rogar para que a tua fé não se desfaleça, e tu, quando fores convertido, apacenta as minhas ovelhas. Vocês sabem que Pedro só foi convertido depois da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos? Ou não? Não sabia, né? Pensava que ele era discípulo convertido, mas não era. Ele é que diz isso. Agora vocês vão me achar esse texto, e na próxima vez que você encontrar comigo, você vai me dizer onde está esse texto que Pedro... Eu já estou dizendo que é no livro de Pedro.
E só tem 2 livros de Pedro na mão. Ele vai dizer isto, que ele não era convertido quando ele era discípulo de Jesus. E você vai me mostrar onde é que está isso. Que aqui dentro dessa igreja tem muita gente que não foi convertida. Oi, meu Deus, como é que pode dizer um negócio desse? Pois é. Pedro era um discípulo de Jesus, não era convertido. Outro dia uma moça disse assim, minha mãe não é convertida. Eu digo, como é que você sabe? Pelos frutos. Pelos frutos. Digo, não julgue, minha filha. Não julgue. Mas ela disse, e disse com todas as letras. Mas quem vive com ela é você. E você está sabendo dos frutos dela. Deus é Deus de todos, não é? Mas Ele só é Pai dos filhos. Ele é o Criador de toda a criatura. Ele é Deus de maus e de bons, de injustos e de justificados. E Ele atende a todos. Todavia, Ele é Pai apenas dos justificados e regenerados pela graça. Não confundamos isto. E neste caso precisamos entender que não é a oração respondida que nos dá a certeza de nossa salvação, porém nossa comunhão com Ele, mesmo quando sua resposta for um grande silêncio ou um não. Nossa comunhão com Ele é que vai garantir que somos ou não. Parece que aquilo que define de fato a nossa identidade cristã é isto aqui que está em 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual foste ao quê? A comunhão. Agora a pergunta, se for assim, como vai a nossa comunhão com Ele? Como vai a sua comunhão com Ele? Como vai a minha comunhão com Ele? Agora, comunhão com Cristo, só Cristo sabe. Eu não posso demonstrar isto, eu posso viver isto. Você pode estar orando e não estar orando. Você pode estar numa posição lá que a gente olha assim, ele está orando, está lá de joelho, mas ele não está orando. Ele está orando para ele mesmo, porque aquele moço que foi ao templo para orar, a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Não tinha comunhão com Deus, tinha comunhão consigo. Como é que eu sei que eu estou em comunhão com Deus? Só o Espírito de Deus que pode fazer isso. Ele diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, isto é de Deus, isto é por Deus e isto é para Deus. Saber discernir é muito importante. A gente tem que pedir a Deus, Senhor, faze-nos dependentes de Ti, confiantes em Ti, esperando em Ti, vivendo por Ti, para Ti. Um dos momentos importantes, Jesus mandou que os discípulos dele fosse até a casa de um desconhecido para preparar a Páscoa. E ele comeu o pão e comeu o cordeiro e bebeu o vinho, e depois ele fez a ceia. A ceia foi feita no mesmo momento da Páscoa.
primeiro momento ele realizou a Páscoa e disse assim: isso aqui agora está ultrapassado, porque a verdadeira Páscoa acontece agora. Se a gente puder depois acompanhar, a gente vai verificar que as 70 semanas de Daniel, elas são divididas em 3 grupos de 7. Primeiro, os 7 semanas, os 7 e 7 são 49 anos. Depois, as 62 semanas até a morte do ungido. Eu fui fazer o cálculo essa semana. Rapaz, é impressionante. Nós vamos depois um dia mostrar o cálculo, é impressionante. Porque é contado até os anos bissextos. Contado todos os dias. Até a entrada de Jesus em Jerusalém na Parasceve. 4 dias antes do dia do sacrifício, quando o cordeiro ficava ali para ser escolhido, e tinha que ser um cordeiro sem defeito. Você sabe quem foi que foi dizer que esse cordeiro não tinha defeito? Pilatos. Não vejo nenhuma culpa nele. O exame tinha que ser feito, porque se o cordeiro tivesse um defeito, não poderia ser oferecido. Mas contando os dias direitinho, dá exatamente o dia da entrada para Jesus. Aí ele vai e diz assim: agora vocês vão preparar a Páscoa, porque isso aí vai ficar para trás. Eu vou cumprir esta obra. Eu sou o Cordeiro de Deus, porque os outros cordeiros eram cordeiros do homem, mas eu agora sou o Cordeiro de Deus e vou dar a minha vida. E daí para frente vocês vão se lembrar disto para sempre, até que eu volte. No dia que eu voltar, aí vocês vão ficar comigo, e eu vou ficar com vocês, porque eu vou lá para a casa do meu pai, preparar um grande hotel, com muitos flats, e vocês vão morar comigo para sempre. E aí vocês vão ficar na casa do meu pai sem turbação, porque lá na casa do meu pai não tem turbação. Vocês nem vão chorar, não vão sofrer, e vão se alimentar de mim noite e dia, porque eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Aí é outra realidade espiritual, mas por enquanto vocês vão ter que lembrar. O que lembrar de quê? De que aquela morte foi a sua morte, e aquela ressurreição é a sua ressurreição. E vocês vão lembrar de mim, tá bom? E é isso que a gente faz mensalmente. Algumas igrejas fazem dominicalmente, outras igrejas fazem todas as reuniões. O que importa não é fazer quantas vezes, mas fazer com significado. Nós não estamos aqui para celebrar a nossa ceia, mas a ceia do Senhor para aquele que crê. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.